Oi pessoal, tudo bem? Estou passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a origem do sentimento de culpa. É uma pergunta que me fazem bastante no Instagram, então resolvi gravar um vídeo aqui tentando explicar um pouco. Vou recorrer a Freud, obviamente. E então eu pergunto, quem nunca se angustiou, se preocupou, se martirizou pelo que fez e pelo que não fez? O sentimento de culpa nos acompanha aí desde os primórdios da civilização, né, da história da humanidade. É uma questão antropológica. E o Freud utiliza para tentar entender um pouco como que funciona esse mecanismo, por que ele é estruturante da nossa subjetividade. Ele usa o mito da horda primeva. E ele, de uma maneira geral, vai falar então que o sentimento de culpa, ele anda de mãos dadas com o processo civilizatório. Que o processo civilizador, ele precisa que a gente reprima nossas paixões, né? As paixões, os apetites, os desejos, em nome então de ordem e progresso, né? Em nome de uma organização social. E aí o Freud vai entender que a origem da civilização ela se deu a partir de um crime coletivo cometido pelos filhos do pai primevo. Seria então o início da civilização se dá por grupos, bandos, né, de hominídeos, que se organizava em torno da figura de um pai muito poderoso, de um pai que tinha todo o poder supremo ali sobre as mulheres, sobre os filhos, só ele podia procriar e cabia os filhos então obedecer. Um certo dia esses filhos se revoltam e resolvem matar o pai, né? E aí se servir desse pai, né? Um canibalismo. Só que eles se arrependem e a partir dali eles instauram uma regra. É a regra fundamental que gera a civilização, que é as proibições. A interdição e proibições do assassinato e do incesto. Então, tanto na perspectiva freudiana, como, por exemplo, na antropologia de Lévi-Strauss, esse é o início da civilização. Então, Freud entende que o sentimento de culpa, ele é estruturante da nossa subjetividade e ele tá ali desde o início do momento em que a gente vem ao mundo e que a gente vai internalizando então as regras. Aqui no Ocidente, a nossa estrutura moral, né, ela também tem um cunho religioso bastante forte, que é a matriz judaico-cristã. Essa matriz judaico-cristã também, né, ela gera algumas regras, algumas normas que são vistas também como, né, boas ou más, né, algumas condutas classificadas como boas ou más perante, né, o que se entende, o que se pode ou não se pode fazer a partir dessas regras. Então, é pecado, enfim, né? E isso gera sempre, a transgressão sempre gera punição, né? E o sentimento de culpa, ele tá ali num lugar de fazer com que a gente sempre se policie, se reprima, quando aparecem pensamentos que não são socialmente aceitos, né, ou considerados moralmente errados. E aí, como a gente já tá com essas regras, né, essas normas, esses valores internalizados, aí fica como uma instância assim, meio que automática, né, uma vozinha na nossa mente sempre nos policiando, né? E isso tem um nome lá pro Freud que vai ser o supereu, na teoria freudiana, né? O supereu como o herdeiro do complexo de Édipo, porque na nossa subjetividade, lá na primeira infância, as figuras de autoridade, pai, mãe, vó, tio, irmãos, cuidadores, no orfanato, seja onde for,
essas figuras de autoridade é que são as responsáveis por nos constituir como sujeitos e nos ensinar essas regras morais do que é certo, do que é errado. Então a gente cresce, a gente constitui uma identidade, um eu, internalizando essas regras. E se a gente internaliza, isso quer dizer então que é uma estrutura aí, um automatismo, né, no psiquismo, sempre falando pra gente: fez isso, foi bom. Não foi bom. E a pessoa às vezes fica remoendo muito tempo essas questões. E aí é interessante, né? Porque daí o Freud vai falar, o neurótico, ele sofre inclusive pelo que ele não fez, porque muitas vezes ele acredita que o pensamento dele é mágico. Às vezes a gente recebe em consultório pessoas que estão desesperadas, super assim, martirizadas por culpa, porque pensaram alguma coisa ruim para uma determinada pessoa e aí acha assim que, nossa, né, terrível. E pior ainda é que quando por uma coincidência algo do que ela desejou acontece, aí mesmo assim, nossa, é minha culpa, fui eu, né? O sentimento de culpa também, ele tá no lugar assim, do medo da perda do amor. Porque, por exemplo, quando os cuidadores, os pais, nos fazem alguma proibição, nos dão alguma regra, muitas vezes a gente não quer desapontar. E aí vem o sentimento de culpa também, porque a gente não quer perder o objeto do nosso amor, né? Que seria o amor do pai, da mãe, do cuidador. Enfim, então é isso. O sentimento de culpa, então, tá para todos nós, né? É a vala comum aí da infelicidade comum da neurose, né? E a questão só que tem que ser observada é quando o sentimento de culpa gera sintomas desagradáveis, né, no sujeito, gera fobias, ansiedades, gera autossabotagem, enfim, e isso e o sujeito não consegue muitas vezes realizar algumas coisas, né, que está ao seu alcance em função de uma certa paralisia com esse excesso de culpa. É aí que a gente tem então que dar uma, né, cuidada. É isso, obrigada.